te contar hoje a história da Ford Motors Company. Muito prazer, meu nome é Nicolas, sou o apresentador desse canal aqui na iCarros. Deixa o like, se inscreva no canal e vamos assistir esse vídeo. Primeiramente, antes de tudo, a gente precisa ver primeiro a história, saber primeiro a história do criador dessa marca. Então, para a gente conseguir entender toda a história e toda a contextualização de tudo isso. Então, deixa o like, se inscreva no canal e vamos acompanhar esse vídeo. Ela é uma montadora muito famosa, conhecida mundialmente, e ela foi fundada pelo Henry Ford em 1903. A empresa mudou a indústria automobilística. Henry nasceu em uma fazenda do Michigan, nos Estados Unidos, e desde pequeno ele gostava de desmontar e montar relógios, aparelhos que tinham ali perto, que tinham com ele, para analisar sua estrutura interna e para saber como funcionava cada coisa. Ele desde pequeno sempre buscava em trabalhar em locais onde pudesse colocar essas habilidades dele em troca. Isso ele já jovem, na adolescência. Ele trabalhou em joalherias, em fábricas de motores, e onde ele conseguiu os primeiros empregos. E em 1896 foi que a ideia de usar o motor para ajudar na mobilidade veio à cabeça dele. Então ele uniu um protótipo de 4 rodas de bicicleta, vou deixar bem aqui, que criava e ele criou ali o quadriciclo, o primeiro automóvel Ford. Vendo que esses projetos tinham um tremendo potencial, ele criou em 1903 a Ford Motors Company e começa a partir daí revolucionar a indústria. Para colocar suas ambiciosas ideias em prática, Henry Ford precisava de um sistema de trabalho diferente das fábricas que ele trabalhou, para ter uma produção ainda mais rápida e mais eficiente. Naquela época, os carros eram fabricados de maneiras artesanais, montadas por pessoas mesmo sem ajudas de máquinas, e levava bastante tempo e demorava bastante. E ele, querendo unir uma velocidade de produção com baixo custo de mão de obra, ele pensou que o sistema, posteriormente, que seria chamado de Fordismo, ele criou o Fordismo. E com isso a Ford continuou a crescer e a se expandir até em 1913 a empresa inaugurou a primeira linha de montagem de automóvel do mundo, que permitia que os carros fossem produzidos em massa. Para vocês terem uma ideia, o Ford Model T foram produzidas 15 milhões de automóveis naquela época em sua linha de montagem. Isso fez com que fosse rápida e barata a montagem. Isso a tornou uma das maiores empresas automobilísticas do mundo. Mas o modelo T não foi o seu primeiro modelo lançado, como muitos pensam. Antes disso, a empresa produziu vários outros modelos, até chegar no modelo T. No Model T, teve o Model A, vou deixar aqui de novo, que foi o primeiro carro produzido pela marca. E em seguida do Model A, temos o Model B, o Model C, o Model F, o Model K, o Model N, o R e o S. E nenhum desses modelos teve o mesmo impacto que o Model T. Esse Model T ele revolucionou a indústria automobilística, que popularizou os carros do mundo inteiro. O preço acessível e a confiabilidade do modelo. Henry Ford tinha essas duas coisas no seu carro. Por isso que ele foi tão vendido e tão revolucionário. Isso tornou a popularização dele ainda mais rápido. O Model T foi o primeiro carro produzido em massa, como eu já disse. E suas mais de 15 milhões de unidades produzidas,
tornou isso o modelo ainda mais confiável para aquela época. Tantas coisas que eram feitas com ele. Seguro, simples, robusto e fácil de dirigir. Qualquer pessoa era capaz de dirigi-lo ou consertá-lo, sem precisar de motorista ou mecânico. Essa foi sua importância para a grande popularização. E uma curiosidade é que o seu assoalho do carro, a parte onde você pisa do carro, do veículo, ele era confeccionado com a madeira que vinha nas caixas. Vinha o carro dentro de uma caixa grande de madeira, eles tiravam aquela madeira e colocavam no assoalho. Tiravam a madeira da caixa e colocavam no assoalho do carro. E em 1927 encerraram as produções do Ford Model T. E já inicia as esperadas fábricas por todo o mundo. No Brasil chegou antes, chegou em 1920, e em outros países chegou muito tempo também depois de 1927, mas em 1927 teve o boom, o grande explodir da empresa. Nisso, teve uma paralisação em algumas fábricas para produzir aviões e veículos militares para a segunda. Eu não posso falar porque senão eu recebo uma multa. Então, em 1967 foi criado o Mustang, um carro esportivo e acessível, com design elegante e tudo que precisava para uma performance impressionante. O carro foi inspirado em modelos europeus, como o Jaguar E-Type, e para ser mais para um público mais acessível, que essa era a ideia do Ford. E dentre isso, a empresa teve muitas crises e atingiu também muitas crises. Em 1970, a crise do petróleo. Nos anos 80, a concorrência dos descarros japoneses. E momentos importantes da empresa, como a chegada da família Ford ao controle de novo, ao retorno do Henry Ford II, após E a Ford comprou as marcas de carro e vendeu também. Dentre elas foram, em 2006, a Ford vendeu sua marca de luxo, conhecida como Aston Martin. Em 2008, a Ford vendeu as marcas Jaguar e Land Rover para Tata Motors. Tata Motors, uma empresa indiana. A Ford vende a Volvo Cars para a Geely Automobile. O legado da Ford não se incluiu apenas entre carros icônicos, mas também sua influência cultural que ela teve enraizada em cada país, principalmente no seu país de criação. Dentre isso, Henry Ford trabalhou também com veículos elétricos experimentais até então. Por volta de 1913, junto com seu amigo e inventor Thomas Edison, ele que buscava criar um tipo de aprimorado de bateria. A Ford anunciou na época que ambos estavam trabalhando em um veículo elétrico de baixo custo, um protótipo com peças do Model T, que nunca foi produzido. E foi então isso. Então, desde então, foram feitas pesquisas para desenvolver tudo, e até 1967 foi aí que pesquisadores da Ford desenvolveram o Comuta. Comuta é um protótipo experimental, totalmente elétrico. Novamente voltaram a pesquisar e tudo. Um veículo alimentado com 4 baterias de chumbo ácido, que tinha autonomia de 64 km, com carga total e velocidade máxima de apenas 40 km por hora. O carro urbano, com pouco mais de 2 metros de comprimento, e em 1979, o Programa de Pesquisa e Desenvolvimento de Carros Elétricos da Ford criou um Fiesta
antigo, aquele mais quadradinho, com bateria de níquel e zinco. Um dos 4 protótipos criados pela marca tinha em velocidade máxima cerca de 100 km por hora, o seu quarto protótipo, e autonomia de 160 km. Sua bateria de 317 kg tinha 3 vezes mais energia por peso que as baterias de chumbo ácido e a metade do volume do modelo anterior, mostrando o progresso significativo da Ford nessa área. No final da década de 1980, a Ford desenvolveu outro veículo elétrico de pesquisa em parceria com o Departamento de Energia dos Estados Unidos da América, o NTEX 2, um Ford Aerostar, totalmente elétrico. Tinha como velocidade máxima 100 km por hora novamente e autonomia de 160 km, alimentado por uma bateria de chumbo ácido e depois trocada por uma bateria de enxofre, sódio e enxofre. E em 1991, o conceito conectado foi outro grande passo. Sua bateria de sódio e enxofre, uma inovação na qual a Ford pioneira da década de 60 continuou pesquisando, mesmo depois de marcas descartarem a sua tecnologia devido à sua complexidade de fazer o modelo. Ela podia ser recarregada na tomada doméstica comum ou em uma tomada especial de 220 volts. Naquela época quase ninguém tinha, então era especial mesmo. Nisso desenvolveu uma van, a EcoStar, baseada no Escort. A EcoStar Escort, com um programa de piloto de frotas. E ainda no ambiente adequado para a van, que tinha uma autonomia de 160 km e uma velocidade máxima de 112 km. Nisso, a Ford continuou produzindo e ainda está produzindo um novo modelo, e um modelo ainda mais acessível. Ela vai tentando cada vez mais chegar em modelos elétricos e melhores para vocês e para nós conseguimos comprar. Então nisso ela já transformou o Ford Mustang, o clássico Ford Mustang, em um modelo elétrico, em um praticamente SUV elétrico ali, e vários outros modelos que ela está trazendo junto com ela. Então esse foi o vídeo. Muito obrigado por você assistir a história da Ford Motors Company. Deixa o like, se inscreva no canal e quinta-feira tem mais vídeo.